Prezadas e prezados, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais este episódio da série Conversas com Norberto Bobbio, do Instituto Norberto Bobbio. Você já sabe, meu nome é César Mortari Barreira, sou coordenador científico do Instituto e é um grande prazer ter você aqui novamente conosco. Você que está chegando agora e conhecendo o Instituto pela primeira vez, acesse o nosso site, as nossas redes sociais. Todas as descrições e links estão aqui disponíveis no nosso canal do YouTube e fique sabendo das nossas atividades. Como eu acabei de dizer, este é o segundo episódio da série Conversas com Bobbio. Nós já tivemos um episódio anterior já disponível para que você possa assistir, comentar, encaminhar para os seus amigos e amigas, e foi um episódio com o professor Cláudio Couto, em que discutimos algumas questões relacionadas à ciência política e à difusão do pensamento do Bobbio no Brasil. Se você estivesse perguntando, né? Mas, César, o que vocês querem com esse projeto? Quais são os objetivos? Pois bem, a nossa ideia é convidar alguns professores, algumas professoras que carinhosamente nós chamamos de bobbianos para discutir conosco como foi essa recepção do pensamento do Bobbio no Brasil. Ora, o Bobbio é formado em Direito, é formado em Filosofia, tem contribuições na ciência jurídica, foi muito difundido na América Latina nas faculdades de Direito, mas também tem ampla difusão e muitas discussões na ciência política, na filosofia, mesmo no campo sociológico. Então, a nossa ideia é convidar essas pessoas para responderem algumas perguntas, ter um papo agradável e, com isso, fazer uma espécie de mapeamento tanto da recepção da obra bobbiana, mas também discutindo questões, problematizações, será que ela é atual, né? O que ela pode nos dizer e nos ajudar hoje em dia, etc. Neste projeto do Instituto Norberto Bobbio participam eu, que já me apresentei, e o Marcelo Granato, meu querido amigo que trabalha conosco aqui no Instituto Norberto Bobbio. O Marcelo é doutor em Filosofia do Direito pela USP, pela Universidade de Turim, e coordena junto comigo as atividades acadêmicas que têm como objetivo difundir e discutir o pensamento do Norberto Bobbio. Sejam todos, então, muito bem-vindos a este segundo episódio de Conversas com Norberto Bobbio. E no dia de hoje nós temos a feliz presença do professor Celso Campilongo, professor Celso Campilongo da Faculdade de Direito da USP, da Faculdade de Direito da PUC. É um grandíssimo parceiro do Instituto, já esteve presente em outras atividades aqui conosco, e é, acima de tudo, para nós uma grande satisfação, uma honra poder tê-lo aqui conosco, conversando sobre Norberto Bobbio e ciência jurídica. Professor Celso Campilongo, antes de mais nada, eu agradeço pela disponibilidade, pela atenção que sempre nos dá nas atividades aqui institucionais. Boa tarde, professor, como vai? Boa tarde, César. Boa tarde, Marcelo. Que se alguém tem que ficar contente e alegre com essa oportunidade, sou eu. Uma satisfação enorme poder participar do programa do Instituto Norberto Bobbio. Eu parabenizo vocês por essa tremenda iniciativa e pela condução geral que vocês dão, pela orientação geral que vocês dão ao Instituto Norberto Bobbio, uma contribuição muito, muito relevante para os estudos jurídicos, para a filosofia do direito, para a teoria do direito entre nós. Eu é que fico muito satisfeito, muito honrado com o convite. Muito obrigado. Ótimo, professor. Um prazer tê-lo aqui conosco. Marcelo, boa tarde, como vai? Boa tarde, tudo certo por aqui. Agradeço também a participação do professor. E já começo com a nossa primeira pergunta, professor. Quer saber se o senhor se recorda como foi seu primeiro contato com a obra de Norberto Bobbio, um primeiro artigo, um primeiro livro, e por que esse primeiro contato, a primeira leitura, ou as suas primeiras leituras de Bobbio o atraíram, por favor, professor? Enfim, aí a gente tem que retroceder aos primórdios dos nossos estudos jurídicos. Eu, logo que entrei na Faculdade de Direito, eu tinha como no longínquo ano de 1976, me formei em 1980, entrei em 1976 na faculdade e estudava no curso noturno.
né? E no curso noturno, o professor de introdução ao estudo do direito era o Teófilo Cavalcante Filho. Né? Grande professor de introdução, professor muito experiente, muito tarimbado, às vezes um pouco nervoso, impaciente com os alunos, mas um grande professor de introdução ao estudo do direito, um importante teórico do direito, filósofo do direito. O professor Teófilo, no meio do ano, ele adoeceu. E um pouco depois veio a falecer. Não no ano em que me deu aula, mas um pouco depois faleceu o professor Teófilo. E, enfim, o substituto do Teófilo durante o período em que ele ficou adoecido, em 76, foi o professor Gofredo da Silva Teles. O Gofredo era o professor do diurno, mas em 1976, durante uns 2 meses, acumulou também a turma do noturno. E já aí, viu, no primeiro ano, Marcelo, tanto o professor Teófilo quanto o professor Gofredo seguidamente faziam referências ao Norberto Bobbio. E se você pegar os manuais desses professores, e você pode incluir aí o manual do professor Reale, o manual do professor Gofredo, enfim, os manuais todos de introdução ao direito, redigidos nos anos 60, nos anos 70, seria, digamos, uma lacuna imperdoável não mencionar os trabalhos do Bobbio, e eles o faziam com muita frequência. Eu terminei o primeiro ano da Faculdade de Direito tão empolgado e impressionado com estes meus professores de introdução do primeiro ano, o Teófilo e o Gofredo, e também com outro professor que era irmão do Gofredo da Silva Teles, que era o Inácio da Silva Teles. O Inácio era o professor de Teoria do Estado. E todos eles faziam menções ao Bobbio. E cada um à sua moda, todos eles também diziam o seguinte: se vocês quiserem aprender direito, vocês façam o seguinte: tranquem a matrícula ao final do primeiro ano, façam o curso de filosofia e depois voltem para a faculdade de direito. Aí sim vocês aprenderão direito. Eu segui pela metade o conselho que esses professores davam. Quando eu terminei o primeiro ano, eu não tranquei a faculdade de direito, eu continuei fazendo a faculdade de direito, mas fiz o vestibular para a faculdade de filosofia. E naquela época era possível fazer, mesmo que você estivesse fazendo uma faculdade na USP, era possível frequentar uma segunda faculdade na USP. E eu não sei não se a USP não errou feio em mudar esta orientação. Hoje não é mais possível você fazer 2 cursos na faculdade, na Universidade de São Paulo, simultaneamente. Mas na minha época era. Então eu continuei a fazer o curso de Direito no noturno e fazia à tarde a faculdade de Filosofia. E vou te dizer, eram vários, a faculdade de filosofia, o alunado da faculdade de filosofia nos anos 70, eu diria que metade do alunado era gente que vinha da FEA, que vinha da FAO, que vinha da ECA, que vinha da Química, eram alunos de outras unidades da USP que também faziam a faculdade de filosofia. Eu mesmo tinha alguns colegas da São Francisco, eu não era o único, tinha lá uns 3 ou 4 que faziam a mesma coisa. E, digamos, neste clima, um clima bastante próximo àquele do Bobbio e também das faculdades de direito italianas, digamos, essa separação assim rígida, direito de um lado e filosofia de outro, direito de um lado e ciência política de outro. Eu acho que essa delimitação de fronteiras ela é muito mais rígida entre nós do que, por exemplo, no ambiente universitário italiano, que o Marcelo Granato conhece bem. Por isso que não deve ter causado na Itália tanto espanto, claro que algum espanto causava. Alguém sair da faculdade de Direito e ir para o curso de Ciência Política. Causava algum estranhamento, mas aqui esse estranhamento teria sido muito maior.
né? Nos cursos de ciência política, nos cursos de filosofia, a filosofia do direito, nos cursos italianos de filosofia do direito, nos cursos de ciências sociais e de filosofia, é muito mais comum você ter sociologia jurídica, filosofia do direito, do que aqui nos nossos. Né? Na faculdade de filosofia, acho que, enfim, não sei se alguém está oferecendo filosofia do direito atualmente, mas era raro isso acontecer. Ou no curso de ciências sociais, era raro, se é que alguém oferece atualmente, que fosse oferecido o curso de sociologia jurídica. Nas universidades italianas, isto é muito mais usual, muito mais frequente. Então, o fato de ter, desde o início do curso, né, por orientação de professores que faziam seguidas referências ao Bobbio, e por ter, digamos, prestado atenção nessas referências e logo no segundo ano começar a fazer ao mesmo tempo direito e filosofia, o Bobbio era um nome inevitável, quer para quem frequentasse a Faculdade de Direito da USP ou se interessasse pelo Departamento de Filosofia do Direito na USP, quer para quem frequentasse a Faculdade de Filosofia, onde o Bobbio também era conhecido. Né? Então, digamos que a minha primeira aproximação começou logo de cara, no primeiro ano da faculdade de Direito. Naquela época, filosofia do direito era uma matéria oferecida no quarto ano, na São Francisco era uma matéria de quarto ano, filosofia do direito. E filosofia do direito eu tive com dois professores. No primeiro semestre, era o Aloysio Ferraz Pereira, quem dava filosofia do direito no curso noturno, e no segundo semestre, quem dava filosofia do direito era o Zé Eduardo Faria. Eu conheci o Faria nessa ocasião, em 1979, no quarto ano, no curso de Filosofia do Direito. E aqui, novamente, tanto o Aloysio quanto o Faria faziam seguidas referências ao Norberto Bobbio, que a esta altura eu já conhecia, desde o primeiro ano, desde o início da faculdade de Direito, eu já conhecia as coisas do Bobbio, e depois, com as disciplinas lá da faculdade de filosofia, igualmente. Mas eu diria que o contato mais intenso, mais profundo, ele ocorreu na pós-graduação, aí já anos 80. Eu entrei na pós-graduação da São Francisco, me formei em 80, entrei em 76, me formei em 80 e comecei o mestrado em 83. Né? Comecei o mestrado em 83 e aí eu tinha, minha concentração era lá no Departamento de Filosofia do Direito, o Faria era o meu orientador, mas eu fazia seguidamente as disciplinas do professor Tércio e do professor Faria. O professor Tércio dava um curso na pós-graduação chamado Teoria da Norma Jurídica. E, na verdade, o curso Teoria da Norma Jurídica, ele se traduzia na noção de norma jurídica para o Hart, na noção de norma jurídica para o Alferroz, na noção de norma jurídica para o Kelsen e na noção de norma jurídica para o Bobbio. Então, o Bobbio era uma parcela significativa do curso do Tércio, aí eu imagino que por volta de 83, 84, as aulas eram dadas no antigo Departamento de Filosofia do Direito da USP, hoje é a Sala Miguel Reale, né? Ali funcionava a biblioteca departamental e praticamente a biblioteca do Departamento de Filosofia do Direito, ela é uma biblioteca que tem uma fortíssima presença da cultura jurídica italiana. Né? Alguns professores passaram pela Itália, notadamente o professor Reale tinha um contato muito intenso com as universidades italianas. A primeira vez que eu vi o Bobbio na faculdade, eu sinceramente não sei se ele esteve em outras ocasiões na faculdade, mas o Bobbio, enquanto eu estava fazendo a pós-graduação, ou seja, de 83 a 87, fazendo o mestrado, por aí eu não sei dizer qual é o ano, vocês que são mais especialistas no Bobbio, talvez saibam, o Bobbio teve no Brasil em 83, teve em 84. Bom, eu só sei que neste período, entre 83 e 86, quando eu estava fazendo os créditos do mestrado, o Bobbio apareceu um dia qualquer lá
na faculdade, ele deve ter pedido para o professor Miguel Reale: eu queria ver um pouco a sala de aula, entrar numa sala de aula, falar com os alunos. E, acredite se quiser, eu estava numa aula do Aloysio Ferraz Pereira, lá na pós-graduação, e o Bob entrou no meio da aula com o Reale, com mais alguns professores que estavam lá com ele, e falou lá 5 minutos: queria ver uma sala, como é a pós-graduação, e falou lá 5 minutos. Ele queria mais, acho que conhecer como era uma sala de aula lá e falar com os estudantes do que qualquer outra coisa. Ele entrou, o Reale fez uma apresentação, devia estar lá, não me lembro de todo mundo, mas imagino o Celso Laffer, o Tércio, o Cláudio De Sico, deveriam estar todos lá com ele, e foi a única ocasião que eu tive, assim, digamos, Ele entrou na sala de aula em que eu estava e falou lá durante alguns minutos. Isso deve ter ocorrido entre 83 e 86. Mas, digamos, a presença do Norberto Bobbio era muito forte já antes disso, mas diria que neste período ela ganhou uma força muito grande, porque o Bobbio tratava muito do tema da democracia, da relação entre direito e democracia, e nós estávamos entrando no período da redemocratização, da Assembleia Nacional Constituinte. Então, neste período, anos 80, um monte de obras do Bobbio foram traduzidas para o português, e nos anos 80, principalmente, a presença do Bobbio na Faculdade de Direito da USP, ela era fortíssima, e não apenas no Departamento de Filosofia do Direito. Eu diria que ela era fortíssima em toda a faculdade, né? Muito também em razão não apenas dos escritos de filosofia do direito e de teoria do direito, mas também dos escritos do Bobbio a respeito da democracia. Já que o senhor nos deu já uma ampla noção da presença do Bobbio, não só como um primeiro contato, mas ao longo da sua graduação e também da pós-graduação, o que nós gostaríamos de saber é, além dos professores que o senhor mencionou, parêntese, eu acho que o Bobbio esteve aqui em 83, mas confirmemos. Além dos professores que o senhor mencionou, nessa época, seja da sua graduação, seja mesmo da pós-graduação, quem mais, além da academia, falava com o Bobbio? Em artigos de jornal, hoje, o Bobbio é muito citado em artigos de jornal. Era assim? Então, ou mesmo colegas seus da faculdade, quem o senhor queira mencionar, para além dos professores, e que também era dedicado, interessado nas obras de Bobbio, você se recorda? Olha, enfim, eu não serei exaustivo nessa lista. Eu diria que muitos professores eram leitores do Bobbio, eram conhecedores do Bobbio, mas naquela oportunidade, quando eu estava fazendo a graduação, por exemplo, ou quando eu iniciei a pós-graduação, o professor Celso Laffer não era um professor do Departamento de Filosofia do Direito, era um professor de Direito Internacional. Né? E, evidentemente, o professor Celso Laffer conhecia o Bobbio de trás para diante, mesmo sendo um professor de fora do departamento àquela época, mas sempre com muita proximidade com a filosofia do direito. Então, sem dúvida alguma, o professor Celso Laffer em primeiríssimo lugar. Mas não era o único. Na pós-graduação, por exemplo, era muito frequente que o professor Dalmo Dallari, por exemplo, eu fiz muitas disciplinas ali com um pouco de dobradinha do Departamento de Filosofia com o Departamento de Direito do Estado. Na área de Direito Público, fiz algumas disciplinas com o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, com o professor Dalmo Dallari, e todos eles citavam o Bobbio, mas de forma intensiva, particularmente o professor Dalmo Dallari. O professor Manuel, ele oferecia um curso chamado A Democracia. Isso, período que eu fiz o mestrado, de 83 a 86, eu fiz os créditos do mestrado. Era impensável, era impossível. Não dava para cogitar um curso sobre a democracia, neste período, de 83 a 86, que não citasse o Norberto Bobbio.
Então, nas aulas do professor Manuel, ele aparecia, nas aulas do professor Dalma, ele aparecia, nas aulas do professor Laffer, aparecia, do Tércio, do Faria, do Aloysio, mas não só. Um outro departamento que me causava assim, uma impressão muito... eu gostava de alguns departamentos ali, quando eu fiz a graduação, alguns departamentos que, por sorte, sorte minha, eu tive alguns excelentes professores oriundos desses departamentos, e também isso tem muito a ver com a vocação de cada um, de cada aluno, o que o aluno gosta mais ou gosta menos. Vocês já estão vendo que eu era evidentemente, que desde o primeiro ano gostava de teoria do direito, filosofia do direito, tanto é que no segundo ano fui para a faculdade de filosofia. Então já tinha uma inclinação por essas disciplinas. Mas um outro departamento que me chamava muito a atenção era o departamento de direito processual. Por quê? Porque eu tinha um atrás do outro, um professor melhor que o outro, chegava do departamento de processo. Todos eles grandes professores, eu fui aluno do Cândido de Dinamarco, eu fui aluno do Vicente Greco Filho, eu fui aluno do Kazu Watanabe, eu fui aluno da Ada Pellegrini de Novo, um melhor que o outro, eram professores excepcionais de processo civil. E talvez o menos conhecido de todos eles era aquele pelo qual eu tinha a maior simpatia, que era o professor Moacir Lobo da Costa. Professor Moacir era, enfim, ali todos eles eram grandes professores, todos eles sabiam muito, mas o professor Moacir, particularmente, ele conhecia muito história do direito processual, história do direito processual europeu, história do direito processual ibérico, história do direito processual latino-americano, história do direito processual brasileiro. Como poucos tinham uma cultura de história do direito e de história do processo, com todo o respeito a todos eles, professores que eu admirava, gostava dos professores do departamento. Nesta área, particularmente de história do direito, o Lobinho, a turma chamava o professor Moacir Lobo da Costa, que ele era muito pequenininho, muito baixinho, mas o que lhe faltava de estatura física, lhe sobrava de estatura intelectual. Conhecia tudo. E conhecia muito da literatura italiana também. E não era apenas ele. Eu diria que todos esses processualistas aí, todos eles, Dinamarco, Greco, Ada, Kazu, todo o departamento de direito processual era em larga escala um departamento, digamos, italianizado. E estes professores que tinham uma formação bastante italiana, em larga escala, isso se deve à presença do Liebman no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, muitos deles foram alunos do Liebman e, por conta disso, se familiarizaram muitíssimo com a literatura italiana. Eu acho que é claro que essa presença da cultura jurídica italiana entre nós, ela tem diversos fatores, nós não podemos escolher um. A imigração italiana em São Paulo é talvez o mais forte de todos estes elementos, mas nós tivemos vários professores, que foram importantes no século XX, extremamente próximos da cultura jurídica italiana. No caso do direito processual, a presença do Liebman entre nós. No caso do direito comercial, a presença do Túlio Ascarelli. Então, praticamente todos os professores de direito comercial, discípulos do Ascarelli, liam, conheciam a literatura italiana e, para eles, o português e o italiano era a mesma coisa nos anos 50, anos 60. A mesma coisa acontecia com os professores de processo. Eu entrei na faculdade em 76 e essa turma foi formada nos anos 50, nos anos 60, muita familiaridade com a cultura jurídica italiana. E se eu sair do processo ou do direito comercial e for, por exemplo, para a filosofia do direito, ainda que nós não tenhamos tido a sorte que tivemos. Nós tivemos muita sorte, vieram aqui grandes juristas italianos, feito Ascarelli, feito Liebman. E por pouco bateu na trave para não vir
um terceiro. Aí a farra seria completa, que foi o Renato Treves. O Renato Treves, ao invés de vir para o Brasil, foi para a Argentina, né? E aí quase que a trilogia torinese, que o Marcelo deve conhecer muito bem, que segundo o professor Mário Lozano, né, a versão do professor Mário Lozano dessa história, a trilogia torinese é o Treves, Bobbio e Mário Lozano. Enfim, quase que da trilogia, eu tinha dois, e um que é praticamente cadeira cativa aqui na Faculdade de Direito, que é o Mário Lozano, que vira e mexe fora de período de pandemia, ele está sempre por aqui. Então, na filosofia do direito, acho que esta fortíssima presença italiana se deve particularmente ao Reale, mas não apenas ao Reale. Quem estava acostumado a brincar lá pela antiga biblioteca do Departamento de Filosofia do Direito, vai encontrar muitas doações do Luiz Washington Vita, tá? Sobrenome italiano, estudou na Itália, era professor da faculdade e morreu precocemente, doou uma biblioteca enorme para a Faculdade de Direito, e desde os anos 70 tem a biblioteca lá do Luiz Washington Vita, com praticamente tudo que era importante na filosofia do direito italiana, na sociologia do direito italiana, na ciência política italiana, ele doou tudo para o departamento. Obras completas do Gramsci, por exemplo, desde os anos 70, nós temos lá, você vai ver quem doou, doação Washington Vita. Você vai no departamento de direito comercial, tudo que é importante lá no departamento de direito comercial, tem 2 doadores. Né? Eu posso errar tudo que for importante no departamento de direito comercial, que tiver a ver com a história do direito comercial, com a filosofia do direito comercial, doadores eram 2. Túlio Ascarelli, que doou a biblioteca inteira para a Faculdade de Direito, doou a biblioteca inteira. Né? Uma biblioteca de um valor inestimável. Se vocês forem lá, vão encontrar 2 volumes. Um, doação do Túlio Ascarelli. Outro, doação do professor Valdemar Ferreira. Né? E muita literatura italiana no departamento de processo, no departamento de comercial e no departamento de filosofia do direito. Eu frequentava mais esses aí, tinha mais afinidade com esses, mas não duvido que esta presença tenha sido fortíssima também no departamento de direito civil, também no departamento de direito do Estado. Enfim, em toda a faculdade de direito, na Faculdade de Direito de São Paulo, a presença da cultura jurídica italiana sempre foi fortíssima. E no meio dessa fortaleza, sem dúvida alguma, despontando como uma estrela máxima, o Norberto Bobbio. Então, a faculdade é impregnada de cultura jurídica italiana em todos os departamentos. É muito forte esta presença, né? Não é por acaso que eu estou conversando aqui com um Mortari e com um Granato. Enfim, tem a ver com isso. Mortari, Granato e Campilongo podia ser a linha de ataque do Torino. Excelente, professor. É claríssimo e excelente, professor. Mas e hoje? E especificamente no seu trabalho, nas suas reflexões, a obra do Bobbio aparece? Olha, já apareceu mais do que aparece hoje. Né? Bem da verdade, já apareceu mais do que aparece hoje nas coisas que eu escrevo. Né? Mas nas aulas aparece com muita intensidade. Né? Nas aulas aparece mais, talvez, do que nos escritos. Eu escrevi uma tese de doutorado que, naquela época, ganhou o prêmio USP de tese de doutorado, uma tese chamada Direito e Democracia. Eu diria que naquela tese lá, para aquela tese que foi premiada na USP, a maior influência era o Bobbio. Né? Mas foi uma tese que eu escrevi, minha tese de doutorado eu defendi em 1992. Ganhei esse prêmio USP em 1993, por conta das teses defendidas em 92. Então, na minha tese de doutorado, até pela natureza do tema, o tema da minha tese de doutorado era a regra da maioria.
Né? Pela natureza temática, o Bobbio escreveu um monte sobre a regra da maioria, escreveu um monte sobre a democracia. Notamos ainda neste período de redemocratização brasileira, primeiros anos da Constituição de 88, eu escrevi a minha tese de doutorado, sem sombra de dúvida, a maior influência foi o Norberto Bobbio. Maior influência. E quando eu escrevi a dissertação de mestrado, alguns anos antes, eu defendi em 87 a dissertação de mestrado. Posso estar enganado, hein? Mas acho que uma das epígrafes, eu escolhi lá 2, 3 epígrafes, uma das epígrafes da dissertação de mestrado era uma frase do Norberto Bobbio. A dissertação de mestrado era sobre o conceito de representação política, a teoria da representação política. Eu usava muita literatura italiana, usava muito o Norberto Bobbio, isso uma tese que eu defendi em 87, escrevi em 85, 86, e eu diria que lá também a presença do Bobbio, a influência do Bobbio na tese de 86 era muito grande. Bom, se eu der um salto e for para a livre docência, que foi uma tese que eu defendi na PUC, a única que eu defendi na PUC foi a livre docência. Quando eu defendi a livre docência na PUC, a presença do Bobbio já não era tão intensa, ainda que, evidentemente, tivesse lá várias menções ao Bobbio, era menor do que no mestrado e no doutorado. Eu escrevi a livre docência na Itália, eu fui fazer um pós-doc na Itália, mas fiz lá um pós-doc que era muito mais voltado para a teoria dos sistemas do que para outros aspectos da filosofia do direito, da teoria do direito. Então, na livre docência também aparece o Bobbio, assim como na titularidade também aparece o Bobbio. Mas aí aparecem numa quantidade menor do que no mestrado e no doutorado. A mesma coisa da tese de titularidade, a livre docência era sobre o Poder Judiciário, aparecia o Bobbio também, mas foi escrita muito mais com a preocupação de descrever a função dos tribunais da perspectiva da teoria dos sistemas do que qualquer outra coisa. Não é que o Bobbio morresse de amores pela teoria dos sistemas, antes o inverso, sempre com o pé atrás, sempre com críticas, dentre outras coisas, dizia que o Luhmann era um autor desnecessariamente complicado, enfim, ele não morria, não só ele, o Treves idem. Treves também não morria de amores pelo Luhmann, não. Então, eles tinham um pé atrás com a teoria dos sistemas. E aí, eu já estava trabalhando numa perspectiva muito mais sistêmica do que na dissertação de mestrado ou na tese de doutorado, onde eu também trabalhava com a teoria dos sistemas, mas trabalhava muito mais uma crítica à teoria dos sistemas, inclusive com suporte em autores como o Bobbio ou como o Treves, era muito mais crítico, e depois, na livre docência, que é de 99, ou na titularidade, que é de 2011, aí o foco já é muito mais Luhmann, muito mais teoria dos sistemas, e aí a presença do Bobbio diminui um pouco nesses trabalhos. Agora, sinceramente, se eu tivesse que fazer uma leitura, que a tua pergunta envolvia uma leitura no momento atual, qual é a presença nas aulas de hoje, qual é a presença nos escritos atuais. Eu até tinha comentado com o César, quando ele me convidou para este conversa sobre o Bobbio, para este bate-papo, eu tinha feito uma observação para o César, que o ano passado, então foi o último curso que eu dei de pós-graduação, tanto na USP quanto na PUC. Era um curso a respeito da obra do Friedrich Schauer. O Schauer tem um livro de 2015 que um professor lá da PUC acabou de traduzir, de 2015 ou 2014. É um livro do século XXI, um livro recente
chamado A Força do Direito, The Force of Law. Deve sair nos próximos dias, aí, nas próximas semanas, deve sair pela editora Martins Fontes a tradução para o português do The Force of Law, do Frederick Schauer. É um livro sobre o papel da coerção no direito. Qual é o peso do conceito de coerção para a normatividade jurídica? É um livro muito interessante, tanto é que nós organizamos um curso sobre este, interessante da nossa perspectiva, evidentemente, tanto que a gente organizou um curso sobre o livro do Schauer na USP. Eu dividi este curso com o tradutor do livro do Schauer para o português, que é o André Luiz Freire, e com o Lucas Amato. Nós três dávamos o curso sobre o Schauer. Na PUC, eu dei o mesmo curso, o mesmo livro, o mesmo autor, Frederick Schauer, A Força do Direito. Só que na PUC eu dava o curso sozinho. E vou dizer para vocês que leitura obrigatória, tanto para as aulas que eu dei na PUC, quanto para as aulas que eu dei na USP, eram pelo menos 2 artigos que o Bobbio escreveu há muito tempo, um deles nos anos 50, o outro nos anos 60, se eu não estiver enganado, mas um deles, o famosíssimo artigo Comandos e Conselhos, que está num livro de estudos de teoria do direito que o Instituto Norberto Bobbio publicou. Precisa providenciar uma segunda edição, porque você só encontra esse livro em sebo e ele custa R$150, R$200 na estante virtual. É um livro caro, porque está esgotado há algum tempo. Acho que é da editora Manoli. Foi quem Isso mesmo, professor. Saiu com a editora Manoli, uma parceria com o Instituto. Então, o Instituto podia providenciar uma segunda edição, porque está esgotadíssimo esse livro. E é um livro excelente, e lá você tem, acho que os 2 artigos estão lá no livro, tanto o Comandos e Conselhos, quanto o Direito e Força. Leitura obrigatória no curso que eu dei, no último curso que eu dei. Ainda não dei curso esse ano, ainda não começaram as aulas. Então, são... E depois, o Bobbio tem uma capacidade, é exatamente esse livro aí que o César pegou. O Bobbio tem uma capacidade didática, acho que em muitos dos livros dele, ele mesmo fala isso, Se você pegar a Teoria da Norma, a Teoria do Ordenamento, que eram anotações das aulas que o Bobbio dava, e depois foram transformadas em livro. Algumas dessas anotações, quem fez foi o próprio Mário Lozano, quando era aluno do Bobbio. E estes artigos, eles têm a forma daquilo que os italianos chamam de uma scaletta. O que é a scaletta? A escaleta é o esqueminha da aula, é o passo a passo, são as etapas da aula. Como você constrói o argumento. E na mentalidade italiana, existe uma escaleta que é típica para a aula de direito romano, existe uma escaleta que é típica da aula de direito civil, existe uma escaleta que é própria das aulas de teoria do direito, de filosofia do direito. Sei lá, a escaleta da aula de direito romano. O professor entra e conta um caso, como faziam os romanos. Ele conta um caso e, a partir do caso, explica, deduz, tira as consequências jurídicas e explica o instituto a partir de um caso. É a escaleta clássica da aula de direito romano. A escaleta clássica da aula de teoria do direito segue um outro perfil. Mas quem lê os 2 primeiros parágrafos desses artigos do Bobbio no livro que o César acabou de mostrar, percebe que ele está apresentando o programa de uma aula. Ou quem pega o Teoria da Norma, quem pega o Teoria do Ordenamento, a cada capítulo é uma aula. Então, aqui nós vamos desenvolver a teoria do ordenamento, vamos ver quais são as antinomias, como é que eu posso classificar as antinomias, classicamente, como que isto foi feito, no debate atual, como isto se dá. Enfim, o Bobbio tem um apuro didático que é invejável, é incomparável. Você pega um autor que eu ando estudando, trabalhando, mas você vai ler uma confusão sem tamanho, é difícil de você entender, você precisa ler 200 vezes para entender. O Bobbio não, você lê,
é de uma transparência, de uma clareza meridiana, sem empobrecer o argumento. O Bobbio consegue ser claro, límpido, objetivo, e quando ele diz que tem gente desnecessariamente complicada, eu acho que ele tem razão. Não é? Ele tem razão. Porque ele não faz nada que seja desnecessariamente complicado. É tudo muito descomplicado, objetivo e sem banalizar os autores. Você pega o Kelsen, é aquela confusão sem tamanho, você precisa ler 200 vezes, é cheio de rodeio, pô, é uma coisa que parece que não tem uma sequência tão lógica. É difícil de ler o Kelsen. Agora, se você pega o Bobbio falando a respeito dos mesmos assuntos do Kelsen, você fala, escuta, por que aquele Kelsen não usou um esquema assim tão claro, tão didático, tão translúcido quanto o do Bobbio? Então, para quem dá aula, o Bobbio é um apoio extraordinário. Porque, enfim, eu assisti o Bobbio falando 10 minutos lá, quando, por sorte, entrou na minha sala de aula. Mas o Bobbio devia ser um desses professores de deixar o aluno boquiaberto, o aluno deslumbrado, o aluno apaixonado pela capacidade de reconstituir coisas complexas com precisão e com clareza, como acontece nos seus escritos. O Bobbio é invejável e incomparável na sua capacidade didática. Mas acho que tem uma outra coisa que não poderia faltar neste comentário a respeito da atualidade. Claro que esta recepção, a qualquer autor, com o Bobbio não poderia ser diferente, ela vai se ajustando a cada momento histórico, a cada situação econômica, política, jurídica. Então, eu dizia agora há pouco para vocês, nos anos 80, entre nós, o Bobbio teve, digamos, uma divulgação intensiva por conta de que era o nosso período de redemocratização e, ao mesmo tempo, o Bobbio estava escrevendo um monte de coisas sobre a democracia. Mas o Bobbio enfrentou uma situação, já no fim da vida, imagino o quanto ele deve ter ficado desiludido, irritado e combativo quando assistiu na Itália o governo Berlusconi. Um governo que se empenhava em combater, destruir, enfraquecer as instituições democráticas, um governo de viés autoritário, de viés antidemocrático, de viés contrário até mesmo ao respeito à legalidade. O quanto isso não deve ter deixado o Bobbio aborrecido no final da vida e quantos não foram os artigos que ele publicou para criticar, para combater esta situação. Por exemplo, isto faz com que, para o momento atual, os escritos do Bobbio a respeito do Berlusca tenham uma atualidade extraordinária para o momento brasileiro contemporâneo. E italiano, né, professor? E italiano também. Pode vir a ser presidente da República. Claro, claro. E italiano também. Então, isso, com o tempo, vai mudando o foco e por que o autor se torna importante. Então, não tenho dúvida nenhuma de que, para o leitor brasileiro, claro que eu não precisaria falar exclusivamente do Bobbio, né? Se vocês pegarem as coisas que o Carnelucci ou que o Calamandrei escreveram a respeito do direito durante o fascismo, de como o fascismo, ele se... Bom, peguem as coisas que o Calamandrei escreveu sobre a escola pública ou sobre a mentira no direito fascista. Bom, não é preciso muita imaginação histórica para saber o que está acontecendo com as universidades públicas no Brasil, com a escola pública no Brasil e com a utilização de mentira, de fake news.
E quem pega aqueles escritos, particularmente do que eu conheço, do Calamandrei e do Carnelucci, sobre escola pública e sobre o direito no período fascista, bom, aquilo é de uma atualidade, aquilo é revelador de uma discussão que é a discussão de hoje entre nós. Claro, ninguém chamava de fake news, ninguém chamava de regime da mentira, ninguém tratava a escola pública daquela maneira como esses daí trataram durante o fascismo ou do período da redemocratização italiana ou pós-Constituição italiana. Mas aquilo é de uma atualidade extraordinária. Eu tenho aqui os arquivos que, durante a pandemia, eu pedi lá para o bibliotecário lá da universidade com a qual eu tenho mais contato, pedi para ele me mandar o PDF desses escritos sobre a escola pública, desses escritos sobre mentira e fascismo, de uma atualidade extraordinária. Agora, as coisas do Bobbio a respeito do Berlusconi, igualmente, né? Então, os autores vão ganhando um caleidoscópio que vai girando e vai se adaptando e você, de repente, pega um foco que é um foco mais atual. Eu diria que, para entender estas coisas do Brasil de hoje, o que o Bobbio escreveu no passagem dos anos 80 para os anos 90, o que o Bobbio escreveu a respeito do Berlusconi, são de uma atualidade muito impressionante, muito extremamente atual e importante. E não precisa pegar escritos sobre o Berlusconi, escritos a respeito do Estado de Direito, da democracia como observância da regra do jogo, do que seria, digamos, a estante do bom democrata. O que é a estante do bom democrata? Se você pegar lá o que o Bobbio sugere como a estante do democrata, de uma atualidade importante, a escolha, os livros que ele indica. Tudo é muito atual, tudo que o receituário do Bobbio, a bibliografia do Bobbio a respeito da democracia e o que ele escreveu a respeito da democracia são de uma atualidade estarrecedora. Professor, o senhor já respondeu a última pergunta que nós tínhamos, seja mostrando a partir da sua própria experiência que a obra do Bobbio ainda tem lugar no direito ensinado nas faculdades de direito de hoje, seja mostrando também que a obra do Bobbio ainda tem lugar no debate público nacional. Então, o que eu posso fazer, além de agradecê-lo novamente muito, é devolver a palavra para o César. Professor, também acho que só um comentário, que acho que vai ao encontro do que você trouxe, né? A importância, e é interessante notar como um autor como Bobbio, que não escrevia teorias, né? Apesar de ter esse nome, que é um nome editorial dado à teoria da norma, do ordenamento jurídico, compondo uma teoria geral do direito, mas ensaios, né? E que se mostram muito atuais, e a relevância disso é quando a gente também percebe um certo desenvolvimento reflexivo, em que apostou muito em teorias para tentar explicar e, digamos que, conduzir, né? Seja a política, seja o direito, para determinado fim. Então, isso também parece um aspecto relevante. E um outro também comentário que acho que também vai ao encontro do que o professor trouxe, essa figura do Bobbio como sendo, sem dúvida alguma, um teórico do direito, da política, mas também um intelectual comprometido, né, como o professor trouxe agora, com os debates nacionais na Itália sobre o Berlusconi, né, e que o Bobbio voltou a escrever nos jornais justamente para desempenhar essa função, esse papel de intelectual, algo que também tem sua semelhança aqui, né, com os grandes nomes, né, do direito, da política, mas que às vezes passa um pouco despercebido, né, a importância desse amálgama, né, é não só um estudioso, mas alguém comprometido em, digamos, disseminar essa palavra, mas fazer parte da discussão pública em jornais, acho que também é um ponto legal. Um intelectual público ou um intelectual militante? Exatamente, professor. Aqui, para quem eventualmente não viu, né, não sei como é que está a transmissão, mas esse aqui é o livro que o professor Celso Campolongo mencionou, que está esgotado, e nós já certamente pensaremos em como propiciar aí uma segunda edição, um livro bárbaro, e que merece estar disponível e, acima de tudo, acessível
para os estudantes aí de graduação e de pós. Marcelo, mais algum comentário ou alguma questão para o professor Celso Campolongo? Professor Celso Campolongo, mais algum comentário depois dessa aula, desse brinde aí que nos ofereceu? Imagina, eu só queria reforçar aquilo que eu disse logo no início. O trabalho que você, Marcelo Granato, que você, César Mortari Barreira, que você, Matheus Velarde, tem desenvolvido aí no Instituto Norberto Bobbio, com uma equipe de outros estudiosos, de outros pesquisadores, a constante renovação temática, a renovação de preocupações, inclusive de formatos, de estilos, de plataformas digitais e tecnológicas que vocês têm utilizado, acho que coloca o Instituto Norberto Bobbio num patamar muito elevado e muito propício para oferecer contribuições para o debate desses temas tão relevantes, como o Estado de Direito, as regras da democracia, o princípio da legalidade, o Estado de Direito, enfim, todos estes temas que são tão candentes na nossa atualidade. E eu gostaria de dizer, eu daqui a alguns dias inicio a minha gestão na direção da Faculdade de Direito, era da Faculdade de Direito da USP, sou atualmente o vice-diretor da faculdade, já como vice-diretor e também o atual diretor, professor Floriano Azevedo Marques, sempre nos colocamos à disposição do Instituto Norberto Bobbio para iniciativas conjuntas, para parcerias, e eu queria renovar este pedido para que nós possamos fazer coisas em conjunto com a Faculdade de Direito, com a Fundação Arcadas. Para a gente seria motivo de muito orgulho. Vocês viram aí que o Norberto Bobbio tem uma vinculação histórica com a Faculdade de Direito, né? E nós, para justificar, para fazer jus a esta história de tantos vínculos, de tanta proximidade, jamais poderíamos negar parcerias, projetos conjuntos com iniciativa tão bonita quanto essa que vocês tocam brilhantemente aí no Instituto Norberto Bobbio. Então, queria dizer que a Faculdade de Direito tem as portas completamente abertas, a Faculdade de Direito da USP, pela qual eu respondo atualmente, mas na PUC a mesmíssima coisa. Eu não sou o diretor, não sou o coordenador lá na PUC, mas coordeno lá na PUC o Núcleo de Filosofia do Direito. Então, com a Faculdade de Direito da PUC, com o Núcleo de Filosofia do Direito da PUC, idem, né? Nós estamos de portas abertas para essas iniciativas sempre oportunas, inteligentes e caprichadas que o Instituto Norberto Bobbio faz. Parabéns pelo trabalho de vocês e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado, professor. E claro que, da nossa parte, é um prazer, né, contar aqui com a presença do professor nesse Conversas com Bobbio, mas também, com certeza, propondo, desenvolvendo parcerias, seja com a Faculdade de Direito da USP, seja com a Faculdade de Direito da PUC. Ambas as instituições já desenvolveram atividades conjuntas conosco e, certamente, quando o objetivo é difundir o pensamento do Norberto Bobbio, discuti-lo, problematizá-lo, mas, acima de tudo, exercer esse papel, claro que nós estamos à disposição para, com as duas instituições, continuarmos esse tipo de trajetória e, com isso, difundirmos ainda mais o pensamento do Norberto Bobbio e as suas problematizações. Foi um prazer ter você conosco durante essa tarde, durante essa noite, durante essa manhã, você quem decide quando está assistindo este vídeo aqui no canal do Instituto no YouTube. Lembre-se de acessar o nosso site, a descrição está logo aqui, e também as nossas redes sociais. Sigam as nossas redes sociais, deixe um comentário nesse vídeo, deixe o seu like. Tudo isso contribui para que a gente possa continuar desenvolvendo esses projetos para vocês.
Lembre-se também de estar por dentro das atividades, seja pelas redes sociais, seja pelo site do Instituto. Nós temos congressos, seminários, linhas de pesquisas que estamos desenvolvendo, além de uma série de cursos na plataforma do INB Digital. Todas essas informações você encontra em nosso site. Para nós é uma grandíssima alegria e satisfação ter o professor Celso Campolongo hoje aqui conosco, comigo, com o Marcelo, com o Matheus, que é o nosso mago da tecnologia, como eu sempre digo, e nos ajuda aqui no background para que tudo ocorra da melhor forma possível para vocês. Não hesitem em entrar em contato conosco e certamente eu espero todos vocês no Conversas com o Bob, episódio 3. Fique por dentro das novidades para saber quando ele estará disponível para você. Muitíssimo obrigado pela atenção, pela paciência. Até breve.